Se você tem mais dinheiro gerando na economia, o veterinário ganha mais dinheiro, o dentista ganha mais dinheiro, todo mundo ganha mais se a sociedade enriquece. Se a sociedade empobrece, todo mundo sente da mesma forma. Isso é evidente, né? Embora muita gente ainda não tenha percebido, óbvio, é fato que quanto mais fomento você tiver na economia, melhor para todo mundo. Até porque os consumidores precisam ter a sua renda para poder consumir, senão a roda da economia não gira. O nosso maior interesse é justamente esse, é explicar para as pessoas como que as coisas funcionam, né? E essas áreas, assim, em especial, como petróleo e gás, essa parte de energia, são áreas que pagam os melhores salários na economia. Hoje a gente está vendo o país se desindustrializar. E quando a gente tem alguma coisa voltada para uma industrialização ou uma reindustrialização, nós temos que dar a devida atenção e fomentar para que isso avance. Exato. É fundamental que isso aconteça. O país precisa de renda e precisa gerar oportunidade. E é uma área na qual a inteligência artificial não vai conseguir tirar empregos porque depende muito da ação humana. Da mão de obra. Então, vamos lá. Algumas coisas que eu gostaria de entender. Quando uma pessoa escolhe uma profissão, ela escolhe de acordo com o mercado, com a empregabilidade e muitas vezes, pela urgência que as pessoas têm de terem uma renda, elas se esquecem de alguns detalhes, que são os benefícios e o regime previdenciário, né? E uma coisa que sempre me chamou muita atenção nessa área é a questão da aposentadoria especial. Isso. E eu queria que você falasse para nós um pouco mais sobre a questão dos benefícios, da insalubridade e da aposentadoria especial. Explica para a gente, por favor, os benefícios. Certo. Bom, só para finalizar aquela etapa do benefício, para quem não é da área de petróleo, depois eu vou entrar nessa parte. O Rio Car, o bilhete único, para você poder ter a tua segunda passagem, né, num outro transporte zerada, o famoso bilhete único, você tem todo esse suporte do royalty do petróleo, direto do royalty do petróleo. Então tem benefícios que o cidadão utiliza diariamente, esse é um dos exemplos, dos mais comuns, muita gente não sabe disso, que você consegue ter um certo conforto, uma certa redução de custo, e que mesmo não sendo um profissional de petróleo, não sendo da área de petróleo, você desfruta desse royalty indiretamente de um benefício do royalty do petróleo. Falando sobre benefícios de quem trabalha na área, né? São diversos os profissionais que têm interesse em trabalhar na área. Nós temos alunos que têm... Vitor, eu quero trabalhar como mergulhador, mas eu queria saber como é que é a carreira. Eu vou trabalhar até morrer. Então, assim, de maneira geral, são 25 anos de aposentadoria. É uma aposentadoria... 25 anos? 25 anos. Para homens e mulheres? Homens e mulheres. E a lei do offshore, regimentada a Lei 5.811, ela é uma lei dentro da CLT específica para esse regime, né? Então, são 25 anos de aposentadoria, né? Para quem é mergulhador, você também vai se aposentar com 25 anos, desde que até os 60 anos. Ou seja, chegou aos 60 anos, você já se aposenta. Porque o mergulhador ele tem um regime também especial, até por conta da acuidade. Mas fora o profissional de mergulho, que tem essa nuance, essa lacuna específica, os outros profissionais também vão estar se aposentando dentro dessa faixa. 25 anos, o trabalho em termos de benefícios, você ganha 2 a 3 vezes mais como um profissional de plataforma, profissional offshore, do que se você fosse trabalhar como soldador aqui no onshore. Onshore é em terra, offshore é embarcado no mar. Onshore em terra, o soldador ele vai ganhar X. Na plataforma ele pode ganhar até 2 vezes mais, tá? Por exemplo. E aí, poxa, eu não estou falando só sobre salário, eu estou falando também de uma rentabilidade em relação à insalubridade, quer dizer, ele vai estar coberto nos trabalhos que forem realizados, coberto financeiramente e também com todo o suporte, né? A gente está falando também de um trabalho que tem a cada atividade realizada. O César é um profissional que vai fazer um trabalho de solda. Eu sou um profissional de elétrica, nós vamos trabalhar junto. Nós temos um profissional de segurança do trabalho que vai dar todo um briefing de como será realizado esse procedimento. Nós estaremos com os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva. O EPI, muita gente conhece, que é a luva, que é a máscara de solda, por exemplo, para essa atividade. O óculos, que ele te protege amplamente, né? Isso fica até essa informação, que a NR6 ela constitui, mas às vezes ela não deixa isso bem claro. O óculos, por exemplo, ele tem uma dupla proteção. Não só te proteger o profissional
pela visão dele, mas também o órgão, o olho, os olhos. Então, é uma dupla proteção. Vai evitar que ele machuque uma queda de algum material e também vai evitar que ele fique com a sua visão prejudicada. Então, você está com o EPI para fazer esse procedimento e também o EPC. Ah, mas eu não tenho ideia do que é o EPC. Um cone. O cone que a gente vê no trânsito, ele é um tipo de equipamento de proteção coletiva. É para que amplamente possamos ficar protegidos, que delimite um local a ser acessado de maneira segura. Então, você tem todo esse procedimento. Só que você vai estar em locais insalubres, ou seja, em locais que podem prejudicar a sua saúde, né, direto ou indiretamente. Então, você tem um adicional por conta disso. Você tem situações que, por mais que você tenha proteção, existe. Risco sempre existe, né? Você não tem uma proteção 100%, mas você consegue reduzir bastante com um briefing de segurança, com atenção, com cuidado, com o uso de EPI, EPC, seguindo as normas, tá? Mas o risco de vida e de insalubridade existe. Então, você recebe também o risco, o adicional de periculosidade. Aquele local é imediatamente perigoso à sua vida. Então, a plataforma por si só, ou o navio rebocador, são locais que são naturalmente, por mais sinalizados que sejam, perigosos. Então, nós temos esses adicionais. Vale refeição e vale alimentação, flex. Você tem empresa estrangeira, né, que popularmente, os alunos falam que é empresa gringa, onde você pode receber um vale refeição, o flex, de até R$ 2.100. Você não recebe isso aqui fora. E você tem profissões, sim, para o primeiro embarque que não exigem experiência. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso também. Então, para quem está hoje querendo uma qualidade maior de vida, vai trabalhar 14 dias, folgar 14 dias. Né? Isso na plataforma. Isso é um regime padrão. Se nós, por exemplo, nesse exemplo, César e eu, prestando serviço para empresas, né, do setor, como profissionais da Petrobras ou como profissionais do setor, prestando serviço terceirizado, 14. Se formos trabalhar num navio rebocador, vamos trabalhar 28 dias, vamos folgar 28 dias. Tá? E mesmo assim, temos os tradicionais pela CLT, 30 dias de férias no ano, mesmo com esse regime 14 dias em casa, 14 dias trabalhando, 28 dias em casa, 28 dias trabalhando. Temos as nossas férias assim mesmo, do mesmo jeito que um profissional que trabalha em terra, que trabalha no banco, que trabalha na clínica veterinária vai ter, se for constituído pela CLT. Além de outros contratos, né? Tem um contrato também intermitente, tem outros contratos onde você trabalha de uma maneira ainda mais, vamos dizer assim, eu não vou dizer garantida, porque não é a CLT, mas você consegue uma tranquilidade, né, para você realizar outros embarques, né, e você pode ver outros tipos de contrato. Em ver uma situação? Posso dar? Claro. Quer ver uma situação? Eu tenho um aluno, ele fez um combo conosco em final de 2021, né, o mercado já estava bem aquecido, né, voltando a ficar aquecido. Ele entrou como homem de área, depois eu vou explicar um pouco sobre essa profissão. Ele é um profissional que trabalha em telecomunicações. Ele montou até um grupo que, de maneira muito bacana, ele também pôde me acrescer no grupo, né, pôde me adicionar. E ele dizia que ele era profissional que subia em poste, que era da área de comunicações. Ele fez um serviço esse ano em atmosfera explosiva. Atmosfera explosiva é um local, tá? Onde o profissional de elétrica ou outro tipo de profissional, ele tem que entrar com um dispositivo que a gente chama de oxitocímetro, né? Para poder verificar o risco de explosividade daquele local, né? Ou seja, só que estava chovendo. Imagina você fazer um serviço elétrico agora de maneira agora todo mundo vai entender. Fazer um serviço elétrico na chuva. Então, na plataforma, né, com chuva, numa área de atmosfera explosiva, não foi permitido. Ele ficou 3 dias trabalhando. Trabalhou 3 dias, era um contrato, como eu falei, mais flexível. Ele não precisou ficar os 14 dias, por exemplo. Ele ficou 3 dias, como não tinha uma previsão de melhora do tempo. Assim que o tempo deu uma melhorada, ele desembarcou. Ou seja, pegou o helicóptero e voltou para casa. Ele recebeu aquilo que estava no contrato. Então, um bom salário, né? A gente está falando de um salário aí de quase R$8.000, né, para o profissional que vai trabalhar na parte de comunicação. R$8.000? É.